puder assistir depois, vou gravar essa. Então, uma das atividades que estava prevista para esse mês, né, se tivesse tudo normal, ia ser a clínica de Leme. E aí a gente resolveu fazer hoje essa. Só aceitar a Sâmia e a Letícia aqui. Então, a gente resolveu fazer hoje com esse tema. Eu vou apresentar basicamente a primeira parte do material que eu tinha feito para essa clínica. E vai ser bem simples, vou me concentrar muito mais no perfil do Leme, assim, o que os estudiosos de canoa consideram como algumas características fundamentais e tal dos lemes. Então, mantendo aquela dinâmica que a gente já fez em outras reuniões, a gente vai mostrando, vou dividir a tela com vocês e vocês podem ir fazendo perguntas ao longo. Eu baseei a maior parte desse material nesse livro aqui, que tradução seria Canoa Polinésia, a arte e a habilidade de conduzir a canoa, né? Que seria steering. Tu não tem esse livro aí PDF pra galera, não? Não tem esse livro em PDF. Tipo, alguém tem que fazer a missão e colocar ele em PDF. Mas se tu procurar na internet, não encontra ele em PDF. A não ser que tu compre uma versão digital dele aí. Mas não tem em PDF, só tem ele físico mesmo. E foi até uma Então, missão só para tem trazer. inglês, né? De repente dá para rachar com a galera e transformar a versão digital em PDF para todo mundo, mais difícil. O aluno poderia traduzir também, né? Quem? O aluno poderia traduzir também pra gente. Vou negociar com o autor aí essa tradução do livro dele. Mas então, aí para essa introdução ao Leme, eu li um pouco trechos desse livro e preparei a apresentação que eu vou dividir a tela com vocês agora aqui. Todo mundo vê a minha tela? Sim. Tá. Essa aqui é a apresentação. O que seria? Leme Peperu é como se chama o Leme no Tahiti e Ho'okele é como se chama o Leme no Havaí. E essa posição na canoa, os mais românticos consideram uma coisa até artística, mas inegavelmente é uma posição que requer habilidade e técnica, né? E quando a gente fala de habilidade técnica, não é uma coisa apenas inata, né? É uma coisa de muito treinamento também. Esse livro é legal porque ele apresenta também várias opiniões de lemes bem-sucedidos e tal, e eles vão colocando no livro, assim, em boxes, assim, cada um dividindo um pouco dos insights e tal que tem sobre essa posição de Leme, né? E aí o próprio autor, que é o Steve West, ele fala: todo bom remador, com o tempo, tende a se tornar um Leme de regular a bom. O brilhantismo, porém, só é alcançado possuindo habilidades tanto naturais quanto adquiridas. As naturais são dons e as aprendidas só se manifestam através de tempo na água, muito tempo. A habilidade de conduzir uma canoa, ao mesmo tempo que é uma ciência, é também fundamentalmente fruto de intuição. Requer tempo na água, grandes quantidades de tempo na água. Além do mérito físico de suas habilidades, um mestre Leme é um animal analítico que simplesmente interpreta, antecipa e age por instinto de uma maneira mais elevada que os demais. Rapidinho. Samia está voltando aí. Então, sobre isso daí, esse autor ele considera que, primeiro, que existe um componente do Leme que é como se fosse uma coisa natural, assim, que é uma afinidade natural que o cara tenha, não com a canoa em si, mas com a água, com uma habilidade de se conectar com os elementos ali, se conectar com a canoa, se conectar com a guarnição, se conectar com a água, seja ela um rio ou um oceano, né?
Enquanto existe essa parte que ele considera algo como um dom, isso não exclui, o cara não pode se sentar, se a gente tiver uma pessoa que a gente consiga identificar que tem esse dom, o cara ou a mulher nunca vai poder se sentar em cima dessa vantagem e achar que isso vai tornar ela muito boa, porque é, é preciso se expor a condições das mais diversas, né, para tu ir adquirindo, desenvolvendo habilidades e entender o funcionamento da canoa de acordo com certas situações que a gente está exposto ali. Passando aqui. Fundamentalmente, as características que as pessoas mais aceitam como indispensáveis para o leme é que o remador seja confiante e tenha uma abordagem metódica sobre o esporte. Isso daí a pessoa só vai adquirir ao longo do tempo. É por isso que é muito arriscado, por exemplo. Isso acontece muito Brasil afora. Até se vocês seguirem aqueles perfis Vada Depressão ou alguns outros perfis que colocam, fazem piadas com algumas situações da canoa, eles relatam muito isso. De às vezes tem um cara que tem uma habilidade, começa a remar há pouco tempo e resolve, já que ele já dominou tudo, e resolve sair, abrir o clube dele, ou então já participar de uma competição e tudo. A gente ainda não teve isso dessa maneira mais forte no Caruanas, né? Mas isso acontece Brasil afora. Às vezes o cara ser muito autoconfiante nessa habilidade e com pouco tempo ele achar que já está preparado. Eu sou um pouco mais conservador nesse sentido. Eu acho que realmente o leme ele precisa de um tempo mais de cancha. Agora, só para compartilhar um pouco da nossa experiência nesse aspecto, né? Tanto a Larissa como eu, como a Lu, nós remávamos na canoa Pai d'Égua e por uma situação de discordância a gente acabou saindo, né, da canoa Pai d'Égua e criando Caruanas. Naquele momento, eu tinha uma habilidade de leme de mais ou menos 1 ano e pouquinho. A Larissa, acho que mais ou menos essa faixa também, né? Nada além. Porém, naquele momento, era o que tinha. A gente não decidiu sair do clube que a gente participava e abrir o nosso. Foi uma circunstância daquele momento. E tanto que quando eu comecei, na verdade, eu remava muito mais de banco 1, mas quando a gente criou o Caruanas, naturalmente eu me desloquei para o banco 6, né? Até por uma questão de não haver, tanto eu como a Larissa, a gente se deslocou para o banco 6. E aí a gente começou de verdade essa jornada aí de leme. No começo não foi fácil, porque como a gente vai ver depois, o leme ele precisa muito da confiança da tripulação para ele se desenvolver bem. Se o leme senta numa canoa e sente que as pessoas ali não confiam 100% nele, isso pode trazer uma insegurança para ele. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo escutando bem? Tá, né? Assim. Ok. Boa. Então, um outro aspecto aí, o Steve West, que é esse autor, ele considera, e aí eu concordo, que raramente pessoas de cabeça quente vão se tornar grandes lemes assim, porque essa característica do leme de ser uma pessoa mais compreensiva, mais parcimoniosa, mais conciliadora, eu acredito que faça diferença numa situação de leme aí. Opa, desculpa, vou voltar aqui. Outra característica seria ser forte, calmo, assertivo, bem relacionado. São qualidades que costumam gerar controle sobre a equipe e tornar um leme bem quisto diante de um clube ou de um time mesmo, né? E quando eu entendo esse forte, tanto no aspecto físico como no aspecto mental também. Eu acho que é importante isso daí. Um outro aspecto interessante é que o leme ele tem que ser uma pessoa disposta a tomar decisões, porque
ele que está conduzindo a canoa. Então, ele vai estar sendo testado em vários momentos, enquanto o resto da tripulação vai estar sendo conduzido, ele é o que conduz, né? Então, essa habilidade de tomar decisões vai estar em toda a remada, o Leme vai precisar. Por exemplo, a gente falou em um desses encontros anteriores aí sobre fazer uma leitura da tábua de marés e a partir do que ela te apresenta, tu decide para onde é que tu vai. Eu falei sobre, por exemplo, quando a gente chega lá às 6 horas e eu vi que o pico da seca ou o pico da cheia está nas 6 horas, aí o Leme tem que tomar a decisão de para onde ele vai conduzir aquele treino ali, né? Então, assim, o tempo inteiro tu vai ter que ir desenvolvendo um feeling para tu tomar para tu ter uma base assim de decisões para tu tomar de acordo com as circunstâncias que vão se apresentar para ti. A ponto de que em alguns momentos vai ser natural algumas decisões. Oi, pode falar. Só que, assim, acho que até para botar um pouco de experiência do que eu já participei, assim, essa parte de tomar decisões, eu já me senti muitas vezes ali no banco de 1 a 5 e o Leme tomou uma decisão que não era o que eu achava que era melhor, mas eu tive que respeitar porque é o Leme, né? Então também vai dar do resto da canoa entender que aquela decisão tomada por ele, na cabeça dele é melhor tomada e tem que seguir, mesmo achando que não é melhor e tem que acompanhar aquilo ali, né? Então assim, é entender que ele também tem que tomar decisões e o resto da canoa acatar o que ele falou e seguir, né? Eu acho que é interessante não só ele tomar decisões, como o resto da canoa acatar isso aí. É interessante também. Só uma adenda. Eu concordo contigo. Eu acho que tá correto isso mesmo. E eu também já remei outros bancos. Eu também já questionei mentalmente as decisões que os Lemes tomavam. Mas o mais importante numa situação como essa é que esse questionamento seja feito depois que a canoa já tiver chegado. Enquanto estiver remando, obedeça a hierarquia da canoa ali. Confie no Leme, ele tem, em tese, se for um Leme experiente, ele tem mais experiência para tomar aquela decisão, mas isso não isenta ele de cometer erros, obviamente, né? Tem que procurar entender por que ele tomou aquela decisão. Se for um Leme inexperiente, ele precisa, eventualmente, errar para aprender também. Então, o mais importante é esse questionamento não acontecer durante a remada. E depois, sim, eu acho que é muito válido se a guarnição quiser interpelar o Leme e questionar a decisão dele, até mesmo expor um ponto de vista, eu acho que é muito válido no processo de construção aí, mas desde que isso seja feito no momento certo, né? É importante também para o Leme ter muita confiança e assertividade, né? Ele não pode ficar muito em dúvida, sabe? Ele tem que tomar a decisão, como a gente vai ver no ponto 4, a habilidade mais valorizada é a de antecipar situações antes que elas aconteçam. Então o Leme, ele não pode titubear muito, ele tem que ter confiança no que ele decidiu ali, ele tem que ter uma leitura mais macro aí mesmo da situação, sabe? Ele não pode chegar só naquele momento ali. Claro que vai ter situações que vão ser situações limite, ele vai ter que tomar uma decisão baseado no agora. Mas o ideal é que ele já tenha um background que permita para ele ter essa base de dados na cabeça sobre decisões que ele deve tomar. Eu acho esse terceiro ponto bem interessante. Procrastinar sobre por onde ir, o que, como e quando fazer, o que dizer, não dizer e como dizer, tudo isso pode gerar maus resultados. Então, dá para perceber que são várias nuances assim que o Leme tem que ter em mente. E aí ele faz um adendo interessante. Ele fala que, apesar disso tudo, às vezes você pode dar sorte de não fazer nada e dar certo. Então, assim, às vezes um Leme ele pode ser premiado pela omissão dele, mas isso é raro. O Leme ele não pode contar com isso. Ele tem que, assim, o que eu entendo dessa fala? É que ele tem que, primeiro, saber o que ele vai fazer já, o que ele vai fazer, como, ou seja, tecnicamente, como é que ele vai fazer o que ele está pensando e quando ele vai fazer isso. O que ele deve dizer, o que ele não deve dizer e como ele deve dizer. Então, assim, por exemplo, o meu estilo de Leme é de falar pouco na canoa. Se alguém discordar, pode discordar também. Mas eu considero que eu falo pouco na canoa, deixo mais a galera se desenvolver e vou falando aos poucos quando eu sinto necessidade de fazer
certas correções ali. E eu procuro, ao máximo, observar muito também o tom que eu estou falando, porque eu sei que no momento que a gente está ali, 6 pessoas remando, às vezes contra, às vezes cansado, às vezes com sol forte, já desgastado, estressado, eu falar alguma coisa que exponha alguém ali vai gerar um resultado que é oposto do que eu quero. Então, essa sensibilidade é uma coisa muito, muito importante de ser desenvolvida, assim, sabe? Essa coisa de saber como colocar para extrair o melhor resultado ali da tua equipe. Quer falar alguma coisa, amor? Talvez vocês, sei lá, possam ter se perguntado em algum momento, tá, mas como é que eu consigo atingir todas essas características do Leme, né? Eu acho que é só... Larissa, tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho, melhorou? Melhorou? Oi, teste. Melhorou, Igor? Sim. Melhorou? Então, melhorou. Vocês devem estar se perguntando, né? Então, beleza. Como é que eu faço para atingir tanta coisa, né? Eu penso que o Leme, ele é uma coisa meio que natural. Pegar esse banco é uma coisa meio que natural. Você se encaixa nesse perfil mais de liderança. E quanto à técnica, poder de decisão, sobre essas habilidades mais apuradas, não tem jeito. É tempo de água mesmo. Vocês aí que tá a Sônia, quem mais que já remou no banco 6? Liane, Sâmia, Igor. Os meninos que pegaram assim mais rápido, vamos dizer, né? O exemplo do Rodolfo, do Paulo Machado, do Black, são os meninos que vêm do surf, então eles já têm uma coisa mais apurada, que é já natural deles, de assertividade, na questão do poder de decisão ali, da direção, a questão das condições naturais que o Leme vai aprendendo e aprimorando conforme o tempo, a maré, o vento, enfim, as condições ali temporais, então é meio que já uma habilidade a mais, sabe? Mas eu dou um exemplo assim, eu comecei remando praticamente para o banco 6, porque eu remava com a Alain lá na Pai d'Égua, com a Sônia, com a Lu, e aí tinha uma competição e a menina que estava no Leme, ela estava insegura para isso, e aí botaram quem? Eu, né? Fui de experimentação para esse Leme. Foi daí que surgiu a lenda do remo na cabeça dói. Que eu peguei uma remada do Alan na minha cabeça e aprendi a fazer o Leme. Foi assim. Estilo Neandertal, deu uma porrada, ela aprendeu, entendeu? Não vou falar nada, porque você está fazendo um comentário desnecessário, mas enfim. E aí foi uma coisa meio que natural, eu me identifiquei muito com esse banco, principalmente na questão da tomada de decisão, acho que é muito importante. E isso se reflete... Conseguiu! Isso se reflete diretamente na condição, né, que você, enfim, coloca toda a equipe. Eu gosto muito do Banco 6, muito mesmo. E é isso. Continuando. Está dizendo que o limite está acabando. Do quê? Deu uma mensagem aqui que o limite para mim já foi. É o seu pacote de internet, tem que comprar um melhor. Vai te coçar, pô. Fale lá. Continuando, então, o perfil do Leme, sobre no que tange liderança. Quando o Leme ele não é o capitão, no mínimo uma liderança dentro da canoa. Se tornar esse líder leva tempo e costuma ser resultado de comprovar boas decisões tomadas. E a partir do momento que você decidir aprender a fazer e ser Leme, você já deve ter um desejo de liderar, assumir responsabilidade por sua segurança, da canoa e da equipe. Esse primeiro tópico, acho que a gente já falou para vocês sobre o fato de que em nem todo lugar
o leme é o capitão da canoa. No Tahiti, por exemplo, é muito mais comum o banco 3 ser o capitão da canoa, porque é a pessoa que chama as trocas, é a pessoa que está melhor posicionada para sentir um momento de aumentar a intensidade e entrar numa onda. Então, eles costumam utilizar... E é a pessoa também que está numa posição que consegue se comunicar e ser ouvido melhor por toda a canoa, já que ele está no centro ali. No Havaí, não, é muito mais comum, tradicionalmente, o banco 6, assim como no Brasil. No Brasil, o banco 6 é considerado o capitão. E já aproveitando para fazer um link com as regras de navegação da Marinha, com as normas de navegação da Marinha, para a Marinha, o capitão da canoa sempre é o leme, porque é a pessoa que está conduzindo. Então, objetivamente, a autoridade marítima considera que quem está no controle da canoa é quem é o capitão ali. Mas então, quando o leme não é o capitão, no mínimo ele tem esse perfil da liderança já. Sobre o segundo tópico, como a gente falou mais cedo, a pessoa, para ele se consolidar nessa posição de leme, ele tem que ir comprovando ao longo do tempo essa habilidade, tanto de conduzir a canoa como de conduzir as pessoas, assim, né? E mostrar que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe ter uma boa leitura do ambiente antes de entrar na água, se preocupa com os detalhes de segurança que os demais integrantes talvez não se preocupem tanto. Enfim, tem esse aspecto. E esse último tópico é interessante. Tem um clube chamado Itaipu Surf Roi, que eles falam muito sobre a diferença entre fazer leme e ser leme. Fazer leme é simplesmente tu dominar as técnicas do banco 6, né? Tu saber como tu fazer uma faca, como tu caçar, né? Que é aquela remada aberta ali, como tu manobrar bem a tua canoa, enfim, tu ter o repertório técnico para conduzir a canoa. Agora, ser leme, aí a gente já entra mais nessa questão do perfil que a gente está abordando aqui, né? Da feita que a pessoa escolhe ser leme, ela tem que estar ciente da responsabilidade maior que ela vai ter a partir de então. E aí, para concluir esse lado aí, tem essa questão do perfeccionismo. De todos os remadores, o leme é o remador que menos pode se dar ao luxo de ser relapso em relação aos seus métodos, hábitos e responsabilidades. E os grandes lemes, eles tendem a ser perfeccionistas, preocupados com detalhes e em garantir que todos os detalhes foram observados. Isso daí é muito importante também. Então, isso daí se fala muito mais na questão do planejamento em relação a uma expedição, por exemplo, ou uma saída simples. O leme é a pessoa que tem que estar observando bem a questão da regulagem da canoa, dos itens de segurança, se eles estão contidos todos ali na canoa, esses itens de segurança. Tem que ter a previsão bem na cabeça, tem que ter traçado um plano A, B, por caso de haver algum problema durante a remada. Enfim, esse aspecto mais dos acessórios, assim. Bom, vou abrir aí para perguntas de vocês, ou então comentários, caso a Lu queira fazer algum comentário também, ou alguma das outras pessoas que têm feito mais leme aí, fiquem à vontade. Os dramas humanos dos moradores das grandes cidades brasileiras. Em suas páginas, alguém vai perguntar? Não? Posso falar? Vai, tá bom. Eu tenho visto em algumas lives aí, principalmente do peixe, que eu tenho acompanhado, e eles estão batendo muito em cima de uma situação que eu não sei se ocorreu recente ou se é um medo mesmo que ocorra, ou se devido à quantidade de lemes que estão tendo agora, com pouca experiência. Mas eu escuto eles falando muito assim, uma hora vai dar merda e a gente não tem algo formado de
como instrutores, né? Um grupo de formação de instrutores, ou alguma coisa regulamentada Pela confederação, né? pela confederação e que faça um regimento ou no estilo de aula ou de curso para essa galera ser leme. Sim. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Aconteceu alguma coisa recente? Tem alguma fofoca para a gente saber? Ou é mesmo uma preocupação porque tem muita gente abrindo clube e fazendo leme com pouca experiência? Sim, eu tenho acompanhado essa discussão do peixe. É realmente uma preocupação no quesito de que é essa coisa, entendeu? Você aprende a fazer um leme, se empolga, compra uma canoa e abre teu clube e você fica responsável por vidas, né? Além de ser responsável por vidas, você conduz um clube, ensina as pessoas a remar, enfim. E aí, ele inclusive falou, eu acho que foi na live do Cauê Serra, né? A importância do remador, principalmente os lemes, as pessoas que conduzem as bases, de estar se especializando, de fazer uma clínica. Isso a gente tem como meta desde quando a gente abriu o Caruanas. Desde quando a gente abriu, a gente começou o clube com uma clínica, que foi a clínica do Zé, do Clube Caiçara, né? Lá de Santos. Então, é uma coisa assim que a gente não para de fazer. O tempo todo a gente está fazendo, o tempo todo a gente está se comunicando. Além das clínicas com esses remadores, a gente também fez uma clínica. Na verdade, a gente fez uma instrução, né, online com o Douglas, que é do Centro de Estudos do Mar, um cara que é referência em capitanear as canoas, né, em leme, em grandes expedições. Mas eu acho que o principal ponto que o peixe tem batido muito nessa tecla, eu tenho acompanhado também, é a questão assim, você abre o clube e você acha que você é o leme, entendeu? E na verdade não, na verdade o leme é um processo de construção que nunca termina. Quando você acha que você está remando bem, não é. Você sempre tem alguma coisa para melhorar. Então não há regulamentado isso, entendeu? Tipo, o dono da base ele tem que seguir tais instruções. Isso não existe. O que a gente tenta fazer é se especializar cada vez mais, investindo mesmo dinheiro e viajando e trocando ideia e fazendo clínica, sempre justamente por conta disso. Ei, Lari. Oi, a Lu falou aí? Falei. Antes do corona, tiveram alguns acidentes, né, no Rio, e que até jogaram vídeo ou falaram alguma coisa lá naquele grupo que a gente faz parte. E eu vi que algumas pessoas questionaram exatamente o que o Alan estava falando. Eu entrei nessa hora que o Alan estava falando das decisões do Leme. Na época, né, isso faz tempo, questionaram a decisão do Leme de levar para tal local. E aí a canoa quebrou, tinha gente que estava sem colete, enfim. Então, isso para lá, para o Rio principalmente, que tem esses canais mais fortes, né, do que os nossos aqui, acaba sendo mais perigoso do que para a gente. Então, eu entendo que seja por isso também essa necessidade deles falarem tanto de haver uma regulamentação. Eu acho que deveria ter, fazer uma provinha, que nem tem uma OAB da vida, ou uma residência, uma coisa assim. Eu acho que tinha que ter, porque é difícil. Como vocês dois falaram, a gente está sempre aprendendo, e a gente está sempre em situações que nem sempre estamos em situações favoráveis. Uma vez ou outra, a gente vai ficar numa situação ruim e a gente vai ter que tomar uma decisão ali, assim, na hora, vai ser isso ou vai ser aquilo, e vai ter que manter aquilo. Então, eu acho que precisava, assim, ter uma regulamentação para que houvessem menos acidentes ou que capacitasse melhor. Sim. Até porque acho que numa hora de decisão, mesmo que seja complicado e tem toda a sensibilidade que tem que levar em consideração, mas se você tiver apoiado em caráter técnicos, Sim, fica mais, você está respaldado, né? Pode dar tudo errado, mas assim, eu me baseei pelas técnicas, pelas regras, pelas normas, porque provavelmente fica mais
O que eu mais vejo, construtivo, né? o que eu vejo dessa situação aí é que tem uma. Eu já vou passar para ti, Marília. É que tem uma série de coisas que entram nesse bolo aí. Primeiro, quando a gente teve em Santos em 2018, a gente ficou lá na casa do Zé Paulo, que é lá da Canoa Caiçara, na época ele era presidente da Federação Paulista de VAR. E aí ele estava conversando com a gente que existia um movimento da confederação naquela época para que os clubes necessariamente tivessem profissionais de educação física como responsáveis. Então, existe um lado que eu entendo como uma reserva de mercado que eles queiram fazer, entendeu? Só que aí muita gente, inclusive muita gente com respaldo, depois eu tive a oportunidade de conversar Ficaria com o fora. Douglas. Depois eu tive a oportunidade de conversar com o Douglas, que é um dos caras que mais discute a questão da segurança na canoa e a necessidade do leme ter um preparo diferente, assim. E o Douglas não é profissional de educação física, mas ele é arraiz amador, então ele é respaldado, capitão amador. Pois é, mas Ele é se fosse respaldado para pela ter marca. alguma qualificação que fosse a raiz, então, no mínimo. E tipo não educação, assim, pra vocês não entenderem. desmerecendo, mas... Para vocês entenderem o grau de conhecimento do Douglas. Para você pilotar uma lancha, você precisa ter um arraiz. Para canoa, não é obrigado ainda, né? Mas para você pilotar uma lancha, você tem que ter um arraiz. Para você pilotar um jet ski, você tem que ter uma carteira de motonauta, né? E aí, para você navegar até tantas milhas no mar, você precisa ser mestre amador. O Douglas tem todas as capacitações, ele pode velejar, remar, navegar em navio, em tudo quanto ele quiser, entendeu? Em mar aberto, atravessar o oceano se ele quiser, porque ele está no nível máximo de conhecimento dessas licenças, entendeu? Então, ele tem um conhecimento técnico muito apurado, porém não é profissional de educação física. E tem um outro aspecto aí, quando essa discussão voltou a ganhar força aí, muita gente citou um exemplo que eu acho que esse seria o ideal para a CBVA seguir, da Austrália. Na Austrália, eles têm uma espécie de qualificação, é como se uma confederação te emitisse também uma licença para tu ser um leme, um condutor de um clube, um capitão de um clube e tal, que tu tem que ter, para tu começar a fazer tirar essa licença, tu tem que ter 3 anos de experiência comprovada como remador. Então, eu acredito que esse seja o caminho mais lógico para a confederação, sabe? Para qualificar os lemes aqui do Brasil. Porque, assim, o negócio já está desordenado, e isso daí seria um amparo da confederação. Tu elencaria uma série de requisitos para a pessoa cumprir. Seria como se fosse uma habilitação de trânsito, entendeu? E tu arbitraria isso não a um conhecimento técnico na área de educação física, mas a um conhecimento prático e de uma série de normas da navegação e da canoa em si. Eu entendo a parte do educador físico não relacionado diretamente ao leme, enfim, mas com o clube como um todo, entendeu? Não com o leme. Eu acho que com o leme, para mim, não faz nem sentido. Assim, como tu tá falando, não faz. Para mim é mais fácil uma qualificação. Agora, eu acho que para o clube, como respaldo, como esporte, como qualidade de vida, eu acho que sim, o educador físico teria essa função nesse sentido aí, de clube, não de leme. Para mim, não vale. O leme é uma coisa mais de habilidade, de técnica adquirida, enfim, né? Que você é tempo de água. É como se, por exemplo, para surfar tivesse que ter um curso de educação física. Isso não existe, entendeu? Eu penso que tem que ser apurado. Eu gosto muito de ressaltar a questão dessa atualização que os remadores fazem, porque também reforça, né, a ideia de que você assume que você precisa aprender mais, né? E tem gente de base que não faz isso, que não está preocupada de você para o seu aluno, ou mesmo de se atualizar, entendeu? Porque ele acha que ele rema bem, ele é dono de base, então, tipo, ok, sabe? E não é assim. Não é assim. A gente nunca pensou assim. Então, a gente abriu o clube, desde que a gente abriu, a gente está fazendo sempre, entendeu?
O Marinho quer Vai lá, falar. Marinho. Galera, é o seguinte, eu tenho assim, uma vontade muito grande de fazer leme, tá? Mas eu tenho alguns desafios pessoais para encaminhar vamos dizer assim, esse projeto. Primeiro, faz parte de tudo isso aí que vocês comentaram, a questão da responsabilidade com as pessoas, né, que estão na canoa. E, principalmente nas atividades, nas vezes que eu tive a oportunidade de fazer leme, eu tive dificuldade porque eu criei muita empatia pelo resto da guarnição. Então, como era aquela condição de meter faca e fazer aquele arrasto enorme, eu vi os braços das meninas lá, tudo, né, já quase que virando Tá quase caindo, né? o monte já estava quase descendo aqui para o antebraço. Então eu fiquei com pena delas, né? Até a Anaísa estava nessa remada aí, acho que a primeira vez. E eu ia lá atrás e me dava um desespero aquele pessoal ali na frente, parecia que eu estava assim no navio negreiro, entendeu? E aí isso é uma dificuldade. Então, eu acho que para aprender, para fazer aulas, você tem que estar preparado para esse sofrimento, né? E tem que ter um pessoal já com o espírito pronto para isso. Mas aí o pessoal estava numa remada que era mais contemplativa, aí estava indo para o seu Celso e retornou dela. Essa é um ponto. A empatia pelo sofrimento do povo, no caso, na fase de aprendizado, e o medo pelo que pode acontecer de repente no acidente. E depois eu tenho um problema sério de coordenação motora. Porque, assim, as atividades que eu faço, elas são mecânicas extremamente repetitivas. Por que você está rindo, Sônia? Elas são muito repetitivas. Então, a bike é repetitiva, é só aquele movimento que, no máximo, se dá aquela cadenciada, no ritmo, numa ladeira e tal. O próprio remo, e dependendo do banco que você esteja, praticamente só os 6 que tem a questão da criatividade e da tomada de decisão por oportunidade, dependendo da circunstância. Então, essa minha falta de habilidade em relação à coordenação motora também me tira um pouco do, vamos dizer assim, do ímpeto para correr atrás aí desse objetivo, porque eu penso o seguinte, que eu não consigo ter resposta rápida o suficiente, de acordo com a circunstância, eu já experimentei isso das vezes que eu tentei fazer. Eu me atrapalho na hora de fazer o movimento de acordo com o que aconteceu no contorno, no meio. Seja a virada de vento, seja a questão da corrente. Então, o leme ele tem muito essa decisão dinâmica, variável, não é aquele movimento repetitivo dos outros bancos, né? E os outros bancos eles têm a condição de estarem coordenados, né? O que acaba sendo, apesar mesmo que o remo tenha alguma variação nos outros bancos, a condição o movimento de remada, ele é coordenado. O leme não. Ele é uma decisão completamente autônoma, né? É uma definição da cabeça do leme ali, de acordo com o que acontece no contorno. Então, primeiro, para que você faça um bom leme, tem que ter muito tempo de prática, essa é a minha percepção, porque são muitas as condições que vão se apresentar e para cada uma delas você tem que conhecer a condição do meio para tomar a decisão correta, não fazer besteira, ou pelo menos não prejudicar ou não sacrificar uma guarnição. Então, é muito tempo de prática e tomada de decisão rápida, autocontrole e coordenação motora, eu imagino. Então, eu penso assim, de que forma que eu vou vencer isso que eu entendo como talvez o resumo disso tudo seja medo, né? Como é que eu faço para vencer esses meus gaps aí, essas minhas dificuldades, através de quais exercícios, de repente eu posso tentar fazer isso na minha própria canoa, na OC2, com mais uma parceria,
ou de repente movimentos em casa. Essa questão de assistir vídeo, eu te confesso que para mim é muito monótono, entendeu? Eu confesso para vocês que eu não consigo ficar na frente do computador, do celular, assistindo vídeos, e me dá uma angústia enorme. E ao mesmo tempo eu sei que é muito difícil você conseguir manter na prática sempre. Primeiro que você tem que ter alguém disponível para te colocar essa situação na prática, entendeu? E segundo que requer para o MOC6 uma guarnição também sujeita a isso aí, né? Então eu tenho uma série de dificuldades envolvidas no meu projeto Leme aí, mas quem sabe Mas vai superar. Me supere. Eu vejo, Marinho, que assim, tem que ser criado um plano de ação, assim. Mas a maior parte das coisas que tu falaste, eu colocaria na repetição, entendeu? Acho que são coisas que tu tem que treinar. Por exemplo, a questão do reflexo, do que fazer, de atrapalhar com o movimento. Isso aí tu só vai corrigir com prática. Não tem um atalho para isso, sabe? Tu entender, a partir do momento que tu tornar isso automático para ti, vai ficar mais fácil. Isso só vai acontecer com repetição mesmo, sabe? Agora, eu acho que treinar no MOC2 poderia ser bom por um lado. Acho que seria um artifício para tu treinar decisão, para tu treinar conhecimento do ambiente ali, mas tu não conseguiria treinar técnica, já que seria um movimento muito mais específico. No OC2 tu vai estar fazendo o leme no pedal sempre ali, né? E a parte do leme na OC6, que tu precisa colocar o teu remo e fazer força e travar, tu não vai estar treinando ali na OC2. Então, assim, o que eu recomendaria para tu não ter sempre que depender da boa vontade, digamos, de 5 ou 4 pessoas para tu entrar numa OC6, seria tu remar mais de V1. A V1 é o laboratório para o leme, porque nela tu vai estar simulando os movimentos que tu precisa fazer numa OC6. Como tu vai fazer o leme todo no braço, na V1, então tu vai treinar faca em alguns momentos que tu estiver tentando entrar numa onda, que tu conseguir ter dentro de uma deslizar numa onda, numa V1, tu pode usar a faca. Fora isso, tu vai estar o tempo inteiro fazendo remada lateral na V1, que é o que tu vai fazer na OC6. E no leme de OC6, tu tem que aliar o máximo de tempo remada com movimento de correção. E isso é a V1, entendeu? A V1 tu precisa dessa dinâmica. Tu tem que estar sempre remando para tu sempre te posicionar. O momento que tu para de remar, a tua canoa vai parar, ela tende a voltar para a inércia. Então, eu considero a V1 o instrumento para tu ir treinando. Por exemplo, eu diria, se tivesse condições normais, faz 2 aulas de V1 para uma de leme no OC6, entendeu? Vai adquirindo esse repertório técnico e aí quando tu tiver mais quando esses movimentos estiverem mais naturais, vai aplicando isso no OC6. Lembrando que existe uma diferença considerável de força que tu vai fazer no OC6, né? Que você está falando de uma embarcação que pesa muito mais ali. Mas a partir do momento que tu automatiza isso... Pode falar, Lando. Só para aproveitando esse gancho, então eu entendi, eu já imaginava mais ou menos isso, que isso, a instrução de leme, nesse contexto que eu coloquei agora, é um desafio, inclusive, para o clube, né? Porque depende realmente de uma guarnição completa. Eu tenho muita vontade de fazer esse curso prático. A V1 seria, portanto, a abertura, a entrada para isso aí. Eu vejo que as pessoas que tomaram a dianteira, né, no leme, aí, pelo menos no clube, são pessoas, como a própria Leite falou, são pessoas que, na maioria das vezes, já têm afinidade com outro tipo de esporte individual que envolve ali o conhecimento da natureza no contexto da prática de atividade aquática. Então, o cara já tem meio que uma sacada ali de vento, corrente, essas coisas, que não é o meu caso, né? Então, o desafio do próprio clube, né, na construção, nessa modificação dos nomes aí, pode ser a entrada V1, tá? Entendi.
E aí Magalhães colocou, muito bem colocado, que a diferença é brutal, né? Questão de peso, de arrasto da canoa e a fluidodinâmica, tudo isso eu entendo também que seja um fator de muita diferença entre uma coisa e outra. Mas eu imagino que depois, com algum tempo de prática na V1 ou de algumas aulas na V1, já entra na OC6 um pouco menos zerado. Marinho, deixa eu te falar. Tu falaste aí que tu fica preocupado de ficar fazendo faca e criar um arrasto para canoa. Cara, no início é isso, entendeu? Uma guarnição é uma equipe. E todo mundo, todos os bancos deveriam saber fazer leme. E, enfim, todo mundo que aprende faz isso, aprende desse jeito. E você acaba causando arrasto. Então, tu tens que ver que isso é normal. No início é normal. Não é assim, ai meu Deus, eu vou matar o pessoal. Não é isso, mas tu tem que entender que isso faz parte do processo. Que isso é o início e depois vai diminuir. Porque tu precisa passar por isso também. E só antes de passar para a Sâmia, tem um aspecto também. Nesse livro aqui fala muito disso. Eu até só dar uma olhada aqui. Tá, eu vou voltar aqui, vou dividir minha tela de novo porque teve um slide que eu pulei. Cadê? Aqui. Características físicas. O leme é considerado o jockey da canoa. Então, ele é um remador mais leve que tenha essa boa razão entre peso e força. Aí ele coloca um conceito que a gente não precisa seguir ao pé da letra, mas ele coloca aqui que homens seriam homens até 80 quilos, mulheres até 55. Mas eu considero isso algo defasado, assim, sabe? Acho que no contexto que ele escreveu isso, talvez fosse uma regra de ouro no Havaí, mas não é algo que a gente tenha que se ater. Até porque, né, nem a menor pessoa do clube deve ter 55 quilos, né, meu bem? Imagina eu com 55 quilos. Eu ia ficar só o aro da rabiola. É só o aro, só a cabeça. Eu quero dizer para vocês que eu me encaixo. Liane, você está convidada a se retirar. Aparecida, pronto. Porém, os meus braços são de gafanhoto. E aí, por que ele pede esse peso mais leve? Qual é o conceito disso? Seria minimizar o peso morto que o leme cria cada vez que precisa corrigir a trajetória e deixar de remar. Nesse livro ele fala muito, inclusive, porque ele aplica muito o contexto que eles vivem lá no Havaí e que as travessias são muito comuns, assim. E na travessia, acho que a maioria das pessoas que começou a fazer leme já me escutou falar que dependendo da condição da água, se estiver muito agitada, tu vai passar 30% do tempo remando e 70% corrigindo e direcionando. Se a água estiver calma, tu vai passar 70% do tempo remando e 30% dirigindo a canoa. Mas eles têm muito lá, esse livro ele aborda muito sobre essa ótica de que a principal função do leme para ele é a condução. Então, remar para o leme ele seria um acessório. Esse conceito do leme dinâmico é algo um pouco mais atual, assim, que está sendo implementado, que as pessoas viram a diferença que isso faz, tanto em travessias como em competições. Mas, como a Lu falou, no início é arrasto, tu vai causar arrasto, até tu pegar, tu vai causar arrasto. Te preocupa primeiro em dominar isso e causar esse arrasto mesmo para tu te sentir seguro. E como aí ele faz essa observação, isso é um conceito e tem inúmeras exceções à regra. Em situações de mar grande, os lemes mais pesados se dão bem e ainda fornecem essa dose extra de força que situações como essa vão demandar. Então, assim, não existe uma regra de ouro, um dogma. Todas essas coisas são mutáveis, assim, tá? Agora... Alan, tu sabes o que eu lembro? Do dia, de um exemplo, o dia que o Cauê estava aqui, no domingo, ele foi fazer aquela clínica com a gente lá no Furo, né? Lá no Furo Grande, da Ilha das Onças. Quando a gente atravessou, ele foi fazendo leme. Quando a gente chegou lá, ele falou que ele não remou quase nada, que ele foi fazendo praticamente só faca, porque o vento estava muito forte. Então, isso ficou bem na minha cabeça, assim. Falou, pô,
o cara que também é fodão e ele tava fazendo a faca porque O melhor o leme do vento tava... Brasil só faqueou. porque o vento tava escroto, entendeu? Então, sim, tem hora que vai precisar fazer faca porque o vento não deixa. E e isso eu tu sente muito bem na V1. Eliane, só antes de tu passar, vou passar pra Sâmia, que ela já tinha levantado. é a Sâmia, tá. Não, só porque, para compartilhar, assim, o Marinho estava falando sobre a questão da experiência dele em fazer leme e da dificuldade que ele teve. Eu tive muitas dificuldades no início, o Alan foi muito paciente comigo, o Alu também, a Lari foi mais agora, né, as orientações dela foram mais agora, mas no início eu meio que desisti porque eu tinha exatamente essa dificuldade. A canoa não respondia, eu não conseguia ver desenvolvimento, muito pelo contrário, eu só via retrocesso, então eu achei mais fácil manter a minha zona de conforto e ficar remando e não me colocar à prova. Nesse sentido, eu acho que depois, realmente, quando eu comecei a fazer, e eu estou muito no início ainda tenho muitas dificuldades, e especialmente hoje as minhas grandes dificuldades são em ler direito, né, a maré, então eu tenho procurado seguir muito os conselhos dos mais velhos, e na hora de aportar, de fazer a manobra para aportar, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que muito foi realmente isso que o Alan falou, treino, fazer, me colocar à prova, a Luciana meio que fazia assim, toma, vai, agora é teu dia, tu que vai levar, para onde é que a gente vai? Se a gente não se colocar realmente, não sair da zona de conforto, porque é muito fácil, né? A gente fica geralmente ocupando um banco lá na frente, fica sacaneando o leme lá atrás e não tem noção de toda essa preparativa, toda essa perspectiva, todo esse cuidado que tem que ter, que quem está realmente com a responsabilidade de conduzir 6 vidas ali, às vezes 7, né? Dependendo da situação da canoa. Eu vou complementar com um dos depoimentos que tem aqui no livro, que é do Todd Bradley, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é o cara que criou as canoas Bradley. E aí ele fala que o leme ele precisa ter uma pele como um rinoceronte para poder absorver os tiros que vão ser disparados contra ele, para evitar ser ferido de morte e por isso desistir na parte mais difícil da curva de aprendizado no início de uma carreira de leme. Muitas pessoas que queriam ser lemes não continuam por muito tempo por causa dessa razão, decidindo tomar a decisão mais segura de remar. Então é isso, tipo assim, no começo é difícil. Eu me lembro quando eu comecei a fazer leme que eu ficava muito em zigue-zague e eu saía da aula frustrado. Além de dolorido, eu saía frustrado, assim, porque é difícil no início, entendeu? Não tem jeito, não tem um atalho. Tu vai ter que penar, tu vai ter que te desgastar física e mentalmente, tu vai ter que passar por isso que o Marinho falou, de imaginar o que as pessoas estão pensando, estão com raiva de ti ali. Isso é natural, cara. Isso aí faz parte do processo. É o processo do leme. E outra coisa, agora eu acho que o meu maior desafio agora que está um pouquinho melhor o LC6, o leme do LC6, eu estou começando a aprender, ainda estou muito no começo, é a V1, porque eu tenho percebido nas últimas vezes que eu remei de V1, como a força da minha remada descontrola a canoa. Isso eu tenho percebido as últimas 2 vezes que eu remei muito, muito intensamente. Às vezes não é nem a maré, é a intensidade da remada. Então, pegar esse feeling de saber aplicar a força correta para não desviar tanto o caminho, isso, aí eu vou na V1 assim, né? Porque quando eu boto para um lado, ela vai fazendo esse descontrole. Então, realmente, esse aí é a próxima meta pós-quarentena. É pegar esse jeitinho da canoa e meter a pá mais leve na água, porque eu estou muito bruta ainda. Eu vou, antes de passar para a Liane, quero compartilhar com vocês uma situação dessas em que foi quando eu comecei a me sentir mais preparado a encarar os desafios. Foi um dia que a gente teve... Foi um dia que a gente teve que ir para... A gente foi com a canoa Pai d'Égua lá na... Qual foi? No Furo da Paciência. E nesse dia a gente foi atropelado, né? E aí, pô, o barco bateu na gente. Quando ele bateu na Ama, o Iaco bateu na Larissa. E aí isso já estragou o nosso passeio nesse dia. E depois disso, a gente teve que voltar. E na hora que a gente voltou, atravessando aquela baía ali do Guamá,
cai um toró, vento pra caramba, quase que eu bato na... Quase que eu bato não, na verdade o outro leme achou que eu ia bater e eu consegui tirar de uma embarcação que ficava lá. Enfim, vou compartilhar a tela com vocês aqui, um vídeo rapidinho e depois eu passo para a Liane aí, tá? Rapidinho, share screen. Aqui. Dá para ver aí o vídeo? Estão vendo? Rapidinho, eu vou só parar porque a Lu tá pedindo para colocar ela de novo aqui. Cadê? Rapidinho. Cadê? A Lu tinha pedido para voltar aqui até aqui. Tá, voltando lá pro vídeo. Então, assim, né, nessa situação, eu tava começando a fazer leme, tá? Aí, ó, nessa hora, o outro leme fala pra mim, pra eu tomar cuidado em alguma coisa. Eu tenho que fazer uma puta força pra tirar de lá. A Lu tava nesse dia também. Aí olha como é que tá. Eu vou fazer, eu fiz uma curva, dá pra tu ver atrás que eu fiz uma curva grande, assim, pra desviar do obstáculo. Eu vou tirar, sempre tô fazendo faca, eu vou tirar, daqui a pouco eu já tô naquela posição de novo. Ó, como a canoa tá voltando, o vento tá voltando a canoa pra onde ela tava ali. Era nisso Milhares que de mergulhos nessa canoa. Esse foi aquele contra que a gente pegou do lado daqui da FPA? Não, foi no dia que bateu, que teve um acidente lá no furo, tu te lembra? Que o cara da rabeta bateu na gente. Sim, meu Deus. No final desse vídeo dá até pra escutar a Luciana falando. Essa foi foda. Sim, vai lá, Eliane. Não, eu ia fazer algumas pontuações para o Marinho, assim, de a questão que tu falaste também, pegando o que tu falaste de ser e fazer leme. Eu acho que esse aprendizado da gente fazer leme não quer dizer que a gente vai ser um leme sempre, mas quer dizer que a gente precisa saber para contribuir, para entender, porque numa emergência eu penso muito assim, quando eu decidi e perturbei o Alan querendo testar o Banco 6, era por causa, puxando essa responsabilidade para mim, era para entender o que acontecia ali, naquela posição. Uma curiosidade grande. Acho que a responsabilidade, a minha vida está na canoa, então, acima de tudo, eu preciso entender e saber, porque se um dia o Banco 6 desfalecer, tiver uma crise, alguma coisa, eu vou precisar assumir. Alguém vai ter que assumir. E aí, quem vai ser? Então, eu quero aprender a fazer. Eu acho que a gente tem... Assim como se eu também estiver no Banco 6 e me der um piripaque, eu quero que alguém assuma o negócio. Então, a gente tem que pensar nesse plano B, na reserva, em mais de um saber fazer. Saber fazer, né? Não necessariamente ser o leme. Sim. Talvez eu super me identifico com o Banco 1, com o Banco 2. mas eu... Então, assim, Marinho, eu acho que eu acho que é algo que tu tens que experimentar e assim, te bloqueia para as flechadas que vão vir, para as olhadas, para
para a galera ofegante. Não tem o que fazer. Eu faço um monte de faca, e o Alan, às vezes, a Lari, a Lu, é assim mesmo. Numa situação que eu não estou tão confiante, é faca, meu colega. E o senhor que está aí na frente vai remar. Porque você está aqui para remar, não está aqui para fazer outra coisa, não. É interessante, Eliane, essa tua colocação sobre não só o Banco 6 saber fazer o leme, como um outro integrante da canoa. Porque, teoricamente, em uma competição, o Banco 5 também é leme. Também. Né? Na minha formação do time do Rio VAR, todas as meninas, tinha só uma menina que era Banco 1 que não sabia fazer leme. E a guerra pro banco foi pro Banco 5. Quem vai pegar o Banco 5? Porque a gente definiu que o leme, né, dessa prova, a leme seria eu. Só que eu não tenho experiência daquele percurso de prova, né? Então a gente viu ali o cenário. Bom, já que todas fazem o leme, vai a Lara, então vai fazer o leme dessa prova. Falei, bom, mas eu não remo aí, então e aí? Como é que vai ser? Aí a gente definiu que seria a menina que tinha mais experiência naquele trecho de prova, né? Depois disso, quem vai ser a Banco 5? Todo mundo queria ser a Banco 5. Porque, teoricamente, é o contra-leme. Entendeu? É o banco que está ali para dar o suporte. A gente já sabia que ia ter uma condição ruim para pegar ali na pedra do arpoador. Então, a gente pensou, tá, quem é que vai ser? Foi uma guerra para pegar o Banco 5, entendeu? E o Banco 5 fui eu. Então, eu acho que é muito prudente a gente também ter essa consciência, entendeu? Ei, Lari. Às vezes a gente fica jogando, o Banco 5 é o banco que fica lá atrás, é o banco que está deslocado. Não é. É um banco muito importante. Importante. E, Lari, sem contar que o Banco 1 tem que fazer leme de proa também. É ideal que saiba fazer, né? Exatamente. Exatamente. É aquela coisa do feeling, né? O Banco 1 ele precisa estar alinhado com o Banco 6. Na época que a gente treinava pro Aloha para ir. Mesmo. Te amo, Lari. Na época que a gente treinava pro Aloha, eu tinha uma afinidade incrível com a Luciana. Eu não precisava nem pedir, né? Nas curvas de boia, ela já colocava o remo exatamente onde eu queria para começar a curva. Eu não precisava nem falar. E nos treinos era a mesma coisa. Eu não precisava nem pedir para ela caçar na frente. Ela já estava fazendo, entendeu? Então, ela puxava lá na frente, eu só fazia a curva aqui atrás e a canoa ia de um jeito muito melhor, né? Inclusive, a gente precisa repetir isso, né, Lu? Voltar pro Banco 1. Com certeza, porque é o meu banco original, tá, bebê? Aí outra coisa que eu ia falar pronto, também, agora cada uma vai ser dona de banco. Que eu ia pontuar. Sai, me deixa no meu banco. Eu ia pontuar pro Marinho que a questão do catamarã também ajuda muito, né? Quando tá em catamarã, pesa, ok, mas tu sente mais confiança porque tem alguém do teu lado fazendo leme também. Sim. Então, acho que tem várias formas aí de ser gradativo esse processo. Até... E o frio na barriga, acho que é eterno, né? Para quem faz leme. Ele não processa. Vocês sentem isso? Sim. Na beira de entrar, assim, na Com água. certeza. Não dá um frio na barriga? Com certeza. Eu não sinto nos outros bancos esse frio na barriga. É o frio da responsabilidade, entendeu? Você tem que sair com segurança e chegar com segurança, né? Eliane, você sabe qual é o meu viram? frio na barriga? O meu frio na barriga é quando a gente tá para entrar lá no furo. Do furo grande. Meu frio na barriga é desde a hora que fala, quer fazer o leme? Ela já começa na noite anterior. Ai, na minha noite senhora. Na noite anterior já começa. Vocês viram aquele vídeo que eu mandei ontem no grupo? Que mostra a canoa se desfazendo lá naquela maré do motor, vocês percebem que o Banco 1 ele demorou para reagir porque ele esperou a resposta do leme. Eu acho que ela não teve tempo de reação. Não fez nada e esperou que só o leme tirasse e todo mundo parou de remar. Então, realmente, todo mundo confia que o leme vai resolver a parada. Eu achei que o leme ali, ele deu um comando errado. Ele falou, rema para trás. E não ia ter jeito ali. Ali não era questão de remar para trás. Ele tinha que ficar paralelo àquele obstáculo ali, sabe? Ele tinha que se jogar para o lado e dar um jeito de ficar paralelo daquilo
e esperar a corrente tirar ele da... Porque ele não ia vencer aquela corrente estava muito forte. Tava, né? Cagado. Sabe onde é aquilo? Eu já tinha visto esse vídeo, Eu, mas esse vídeo não é atual. Já tinha visto ele antes. Eu eu queria não saber a sei, finalização daquela Alan, saída lá. Aquele também. vídeo tem uns 4 anos, Alan, porque eu lembro de ter visto ainda na época que a gente remava na canoa Pai d'Égua, eu vi aquele vídeo. Tem uns 4 anos. Eu me lembro É. dele também. Pelo sotaque, parece ser do Rio, né? Porque tem uma hora lá que o narrador de tragédia de canoa fala e ele tem um sotaque carioca, mas assim, eu não sei onde é. Sônia, tá rindo aí, é? É isso, né, amor? Eu tô rindo em silêncio aqui. Mas eu fiquei curiosa para saber como finalizou aquela saída da água. A canoa afundou, encheu de água, porque quebrou o bico. Ali na hora que encaixou ali, já era. Mas eu não vi entrar água na canoa. Mas, Vê por se tu faz exemplo, o da que eu quero próxima falar. vez o vídeo completo, tá, Sâmia? Tá, Porque Sônia, só... desculpa, eu vou apurar a informação, me perdoa. Mas eu acho interessante falando do leme do Banco 1, porque é como a Lara e a Lu falaram. Tudo bem, o Leme deve ter dado um comando errado, mas se o Banco 1 tivesse a iniciativa de tirar ou de jogar mais para o lado, de tentar compensar, sei lá, ter alguma reação e não segurar o remo, talvez, quem sabe, o impacto não fosse menor. Eu lembro que no dia do passeio que nós fomos lá para o Cumbu com o pessoal da Amazônia Vaar, eu estava no Banco 1, a Lu estava no Leme e a gente veio paralelo a uma OC4 que eles têm, uma V4 que eles têm, né? OC4. E aí o menino, uma V4, ele veio paralelo, de repente ele jogou aleatoriamente para cima da canoa. A Lu não tinha tempo de reação, ela não tinha como fazer nada. Eu, que sem falar nada, só mandei a Samantha segurar a guarnição atrás e joguei para o lado para desviar, mas foi assim, muito em cima, porque eles jogaram aleatório. Se fosse outra pessoa, talvez ela tivesse parado de remar e aí ia bater. Ia ser feio, entendeu? Então, realmente, essa coisa que as meninas estão falando, de ter algum tipo de feeling, de tempo de timing de reação para evitar um acidente mesmo. Sim, sim. Bom, Mas isso tem que ter certa experiência também, né? Porque não dá para esperar uma reação de quem eu penso não tem assim, tanta experiência quanto de... mais você está na água, remando, observando as condições, tendo experiência, você vai viver essas coisas, entendeu? E aí você já sabe como agir, né? Então, é tempo de água mesmo, tá remando, e com o tempo a canoa, a OC6 acaba sendo um só corpo, né? Então, tipo, eu não preciso nem pedir para o Banco 1 fazer, ele já tá sabendo o que eu vou pedir, entendeu? Tanto de situações perigosas como essa que a Sâmia citou, quanto de uma simples manobra para entrar ali de volta na prainha, entendeu? Enfim, aquela manobrinha que a gente faz. Mas é isso. A gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom falar com Peraí, eu acho que o vocês. Marinho tem mais uma dúvida. Não? Tem o Marinho e a... Não, tá, porque estão com a mão levantada. Então, beleza. Diga lá, Marina. Não, levantaram a mão para dar tchau. Eu dei tchau para a Leti, que estava saindo. Diga, Marinho. Não, ele não tem. Ele falou que... Você não tem? Acho que é uma mocinha mesmo. Tá bom. O que eu ia Ninguém falar quer para te- vocês é que eu até comentei com a Sâmia isso, é que eu achei na internet, tem uns PDFs de curso de arraiz. Só que também vi uns comentários falando sobre desatualização, ou atualizações que ocorrem o tempo inteiro e talvez esses PDFs não estejam mais tão atualizados. Uhum. Aí a minha pergunta que fica, vale a pena estudar por isso? Já é alguma coisa? Minha opinião. Não, eu acho que não. Eu acho que... Melhor não. Se tu tiver com tempo agora disponível para fazer, a gente pode ver uma possibilidade do Douglas, entendeu? Da gente fazer um curso online de segurança de navegação. Eu gosto muito da didática que ele tem. E ele é um remador como a gente, entendeu? Ele não vai te dar um curso de arraiz para te colocar uma lancha, entendeu? Eu acho que a gente pode ver com ele uma maneira de fazer um curso colaborativo. Ele é super disponível com a gente. A gente já Eu tenho interesse, viu? Desde que ele entenda que a situação está crítica.
Sim, a gente pode conversar com ele. Inclusive, ele é uma das pessoas que a gente vai trazer pra cá, pra além de fazer uma expedição com ele, né? Fazer uma Pergunta se ele aceita produtos de porta-malas. Eu já ia falar isso. A Eliane vai mandar os produtos. Tudo, menos o corpo. Desculpa aí, eu não entendi qual é a instrução que ele vai dar. Não, a Aliane falou que ela viu um curso de arraio na internet, mas que a apostila estava desatualizada. Eu que sugeri da gente chamar mesmo uma pessoa para dar um curso online sobre segurança de navegação, entendeu? Instrução de navegação. Acho muito melhor do que baixar a apostila da internet e tentar desvendar as regras do arraiz. Até porque na internet eu já baixei essas coisas de arraiz amador pela internet e até perguntei para ele, porque quando acabar essa missão toda, né, eu queria fazer a prova. Só que a prova, para vocês entenderem, a Marinha não dá curso, ela só disponibiliza a prova. Então você tem que estudar, você vai lá, paga e faz a prova, entendeu? E aí se você também é tipo Detran, se você jogar mais dinheiro ali, entendeu? Acho que é uns R$300 a prova, R$500. Por aí. Eu já vi até a carteira do arraio pronta. O curso a Larissa vai chorar. E o curso, vai ser barato. Pois é, o curso... Tu lembra quanto é que era aquele curso? De arraiz aqui em Belém? Não de arraiz. Segurança de navegação, né? Segurança de navegação. Eu vou ver com ele qual a possibilidade. Mas fazendo o curso de segurança para navegação, se tu quiseres fazer a prova de arraio depois, dá para? Não. Serve? São coisas diferentes. Não te esquece que o arraiz amador, ele vai te habilitar. É como se você fizesse uma prova para você dirigir uma lancha. Entendeu? Sim. O respaldo que tu vai ter vai ser só a carteira de arraiz amador. Eu acho melhor tu te apropriar das regras de navegação da embarcação que tu navega do que propriamente para uma lancha, entendeu? O Douglas, acho que ele até pode ter tudo da prova, entendeu? Legal. Porque ele como naquela escala que eu expliquei, o arraiz é tipo o primeiro ponto, ele tá no máximo da titularidade da Marinha, entendeu? Ele deve ter as coisas bem básicas assim de arraiz, mas o arraiz é estudar para a prova, entendeu? Segurança de navegação no mar, que é o que ele dá pra gente que está na canoa. O que é o iaco quebra, o que eu faço numa situação? Eu amarro com o quê? Entendeu? As luzes de segurança que eu tenho que usar caso eu navegue à noite. O que significa quando você olha um mapa, aqueles pontilhados de mapa, as boias, o que são as boias, por onde eu dobro, situação de risco, eu estou vindo de frente com uma embarcação a motor, o que eu faço? Para que lado eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Entendeu? O que eu faço? Eu dou meia curva? É esse tipo de curso que ele dá. Entendeu? Eu acho muito legal fazer, porque a gente tá na água, né? Então... Ele desenvolveu um método muito legal de curso de leme também agora, que ele coloca um motor. Muito então vai uma pessoa, 2 pessoas e mais o aluno de leme. Esse método é muito bacana. Legal. Aí ele liga o motor lá atrás e aí tu vais manobrando com o remo, entendeu? A questão da faca, a remada aberta para o lado, a remada puxada mais aqui na vertical, na diagonal. Então, ele coloca o motor e aí vai te treinando naquilo ali. Aquilo ali é sensacional. Foi uma invenção da cabeça dele mesmo, entendeu? Ele pegou o motor e colocou o motor de lanchinha. Colocou no Mol C6? Colocou no Mol C6. Vou procurar uma imagem, eu compartilho com vocês aí. Bacana. Galera, então é isso. Se vocês quiserem, pensem aí no tema que a gente dá uma pesquisada e tenta elaborar para a semana que vem um outro tema aí. Se tiverem sugestões aí, beleza? Alain, previsão da chegada da canoa, já chegou ou não chegou? Cara, a transplandora me falou que deve chegar até sábado. Sônia. É porque o remo dela tá junto, entendeu? Que agora ela é a futura pressão pública. Aqui, olha, Sônia, a futura Leme. Mas ainda não chegou e não sei quando é que a gente vai poder botar ela na água.
Tudo certo. Qual é a previsão, Elan? Sábado. A gente voltar a remar. Sábado? Eita, voltar a remar. Voltar a remar. De voltar a remar é melhor acharem a vacina. Até agora é isso. Luciana, é contigo. Descobriram alguma... Pô, Luciana, te vira aí nos 30. Cadê o garoto zigue-zague? Já foi embora, já? Olha o Naja. Espero o cara ir embora pra mandar essa. Vai ter... Microfone, olha, pra ti. Microfone aqui. Ele já saiu mesmo, olha. Ele nem deu tchau, hein? Ele já saiu, mas eu tô gravando tudo. Ele vai ver depois na reprise. Foi. Sim, falou, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Tchau.